Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, sou diretor-geral da Certform, formador em contabilidade, fiscalidade e em finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate as Finanças por Tu. E hoje vamos falar de um tema que eu considero muito interessante. Vamos falar desse tema na perspectiva do IRS. Dividendos e juros. Como é que se declaram? Quais as melhores opções a tomar? Esta é uma matéria que nós abordamos em alguns dos cursos práticos de formação que ministramos na Certform. No curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de Gestão Fiscal, IRS, TSU, IRC e IVA, no curso prático de IRS, Segurança Social e Processamento de Salários e também no curso prático de IRC, se bem que, ao nível do IRC, abordamos a outra perspectiva, que é a perspectiva da empresa, de quem paga o rendimento. E aí será numa perspectiva em sede de IRC. Neste vídeo vamos falar sobre o IRS. Isto porque entre 1 de abril até ao dia 30 de junho estamos nós a entregar o nosso modelo 3 e anexos, face aos rendimentos que tivemos no período ou no ano de 2019. Este tema é um tema que pode surgir, e mesmo que não surja este ano, se surgir num próximo ano, ficamos com este conhecimento. E pode até surgir a pessoas nossas conhecidas. E essas pessoas nós devemos recomendar aqui o canal do YouTube da Certform, onde várias matérias no âmbito fiscal são tratadas, abordadas assim de uma forma prática, conforme nós fazemos nos nossos cursos de formação na Certform. Vamos então, para abordar este tema, desenvolver aqui um exemplo de rendimentos de capitais, juros e dividendos. Um exemplo do curso prático de Contabilidade e Fiscalidade do módulo de IRS. E neste exemplo nós temos o seguinte. Em 2019, a Maria obteve em Portugal os seguintes rendimentos de capitais. A capitais pertence à categoria F do IRS. De duas contas poupança a prazo, recebeu juros líquidos. Recebeu significa que o banco pagou, e quando o banco paga ou transfere o valor líquido de uma taxa ou da aplicação de uma taxa de retenção na fonte. Porque, na verdade, do banco 555.444, com o número de identificação fiscal, os juros processados foram 100 euros, mas o banco reteve 28 e, portanto, para a conta da Maria foram transferidos 72 euros, valor líquido. Já o banco, cujo número de identificação fiscal é o 556.333 qualquer coisa, processou 50 euros de juros, reteve 28%, taxa liberatória do artigo 71, e, portanto, na verdade, ela, na sua conta, viu 36 euros em juros líquidos. Líquidos, ou seja, depois de descontar o valor retido pelo banco em sede de IRS, e depois o banco vai ter que entregar estas quantias ao Estado até ao dia 20 do mês seguinte. A Maria possui participação em duas sociedades anónimas nacionais, tendo de ambas auferido dividendos. Aliás, não são duas, são três, em três sociedades anónimas nacionais, tendo recebido os seguintes dividendos. Então, da primeira entidade, que é a entidade 501.441, os dividendos foram 3.000 euros. E
esta entidade reteve a uma taxa liberatória 840 euros. Logo ali, à partida, o valor que a Maria recebeu, na verdade, foi 3.000 menos 840. A segunda entidade distribuiu 2.000 euros em dividendos pela Maria e fez uma retenção de 28%, 560. E a terceira entidade, 1.800 e uma retenção de 504. Estas retenções a taxas liberatórias são um adiantamento do IRS que já é feito e, portanto, significa que estas sociedades anónimas, até ao dia 20 do mês seguinte, vão ter que entregar ao Estado estas quantias de imposto retidas à Maria, porque a Maria recebe os valores líquidos destas retenções. Das contas poupança a prazo, recebeu, portanto, 72 mais 36 euros de juros líquidos. A quando do pagamento dos juros, o banco aplicou uma taxa de retenção de 28% sobre os mesmos. Tratou-se de uma taxa liberatória, conforme estabelecido no artigo 71, número 1, a linha A do Código do IRS. Muito bem. A questão que se coloca aqui, e agora vamos nos concentrar nesta questão aqui dos juros, é a seguinte. Como é que a Maria vai declarar estes juros, que são rendimentos de capitais? Eu aqui, neste exemplo, eu só menciono estes rendimentos de capitais. Mas a Maria pode ter tido outros rendimentos. A Maria pode ter auferido rendimentos do trabalho dependente, do trabalho independente, de perdiais, por exemplo, de mais-valias, enfim. Digamos que, normalmente, a melhor opção que um contribuinte faz relativamente aos juros que recebe das aplicações financeiras ou dos depósitos a prazo dos bancos é não englobar estes valores. E como estes valores são sujeitos a uma taxa liberatória do artigo 71, as taxas liberatórias liberam o contribuinte de declarar os rendimentos quando a sua opção é não englobar. Não englobar, neste caso, significa não tem que preencher absolutamente nada. E digamos que os 28% que o banco aplicou aos juros de 100 e de 50, estes 28 euros mais estes 14, ao não ser o rendimento declarado, esta taxa liberatória passa a ser como que uma retenção na fonte a título definitivo. Portanto, acabou a questão. O banco entrega estes valores até ao dia 20 do mês seguinte. A Maria não tem que se preocupar mais com isto. Porque se a Maria decidir englobar o valor dos juros, ela vai ter que os declarar no anexo E. E ao declará-los e optando pelo seu englobamento, os juros vão ser somados a todos os outros rendimentos que ela possa vir a ter e que são objeto de englobamento obrigatório, nomeadamente o trabalho dependente, o trabalho independente, que são objeto de englobamento obrigatório. E quando os rendimentos são englobados, o bolo, digamos assim, vai cair nas taxas gerais do artigo 68 do Código do IRS. E tudo depende do conjunto de rendimentos da Maria.
Porque se a Maria tiver rendimentos compreendidos entre 7.091 até 10.700, até compensa englobar os juros. Porque a autoridade tributária vai aplicar 23% ao bolo e depois os 28% retidos entrarão na parte final do cálculo como uma dedução à coleta e essa antecipação é recuperada. Há ali uma diferença de 5%. Agora, se a Maria tiver rendimentos do terceiro escalão, já vão estar sujeitos a 28,5%. E já é preferível pagar só 28% do que 28,5%. Se ela começar a avançar pelos escalões aqui, 35, 37, 45, 48, e tudo depende do conjunto de rendimentos que ela tem, aí não faz absolutamente sentido nenhum englobar os juros das aplicações financeiras. Eu não vou englobar os juros para eles estarem sujeitos no conjunto a 35 ou a 37, mesmo que depois me sejam subtraídos no fim as retenções dos 28, porque vou perder. E, portanto, se eu cair numa taxa de 28,5, de 35 e por aqui fora, eu prefiro não englobar os juros. E mais uma vez, como os juros entram no artigo 71 do Código do IRS, que é o artigo das taxas liberatórias, não englobar é simplesmente não preencher nada. Porque se eu quiser englobar, por exemplo, se ela ficasse aqui neste escalão dos 23, em que ela de facto teria vantagens em englobar, porque ia pagar 23 em vez dos 28 e recuperava depois 5%, aí ela seria obrigada a preencher o anexo E. Quando um rendimento é tributado por uma taxa liberatória, ele só é declarado se eu quiser englobar. Porque se eu não quiser englobar, não é declarado. E a taxa liberatória ou a taxa de retenção na fonte a título definitivo, considerada liberatória, que a instituição financeira aplica, será o pagamento definitivo. Bem, pelos juros, eu não sei que rendimentos é que ela teve, mas vamos partir do princípio que ela tem rendimentos, por exemplo, do trabalho dependente ou rendimentos do trabalho independente e que ela está aqui nestes escalões, 28,5, 35. Estes são, digamos que, os escalões mais comuns, particularmente o 28,5 é o escalão mais comum. E ela opta por não englobar. Para já, é esta a minha decisão, mas ainda não acabou. Vamos ver aqui mais situações. É que a Maria, ela, para além dos rendimentos de juros, ela tem rendimentos derivados de dividendos. Dividendos são rendimentos que são pagos pelas sociedades anónimas em relação aos seus acionistas. É como se fosse o lucro que a sociedade anónima distribui, entre aspas, lucro, que a sociedade anónima distribui pelos seus acionistas. E ela tem participações em sociedades anónimas, das quais recebeu 3.000, 2.000 e 1.800. E essas sociedades fizeram esta retenção na fonte. Em primeiro lugar, a Maria possui participação em 3 sociedades anónimas nacionais, tendo auferido dividendos das 3 entidades que são cotadas em bolsa de valores. O que são dividendos de ações, em primeiro lugar? Dividendos são os pagamentos efetuados por empresas, neste caso sociedades anónimas, cotadas na bolsa e correspondem a uma parte dos lucros. Como qualquer outro rendimento, os dividendos estão sujeitos a impostos, neste caso a IRS. Se o intermediário financeiro tiver sede fiscal em Portugal, é feita a retenção do imposto por si. Caso contrário, terá a obrigatoriedade de declarar os dividendos na declaração de IRS.
A taxa liberatória de 28% aplica-se aos rendimentos de dividendos, sempre que sejam pagos por ou através de entidades que tenham sede fiscal em Portugal. Isto quer dizer que, recebendo dividendos através de um banco ou de uma corretora nacional, esta entidade é obrigada a reter 28%, que entregará ao Estado pelo contribuinte e até ao dia 20 do mês seguinte. Sempre que há retenção em Portugal, e do ponto de vista puramente legal, não tem a obrigação fiscal de declarar estes rendimentos no IRS, a não ser que opte pelo englobamento igual aos juros. Ou seja, a Maria tem aqui uma opção que segue a mesma linha de raciocínio dos juros, porque os dividendos também são rendimentos de capitais. Ela pode não englobar estes valores e, ao não englobar estes valores, estes 28% retidos, eles são o pagamento definitivo do imposto e ela já não tem que se preocupar mais com isto. Ou então ela engloba os rendimentos e englobar os rendimentos significa que vai ter que preencher uma declaração, que é a declaração anexo E, e o bolo vai estar sujeito aqui a estas taxas. E mais uma vez temos de ter algum cuidado porque vai depender do escalão que ela tem face a outros rendimentos que ela possa possuir, nomeadamente os do trabalho dependente e os do trabalho dependente, eventualmente de pensões, se for pensionista, porque os rendimentos do trabalho dependente, do trabalho independente e das pensões, pensões de reforma, são de englobamento obrigatório. E, portanto, caem sempre aqui neste bolo. E depois os outros rendimentos das outras categorias, da G, mais-valias, da E, capitais, e da F, prediais, em que se dá esta possibilidade de englobar ou não. Ao englobar, vão aumentar o nosso rendimento para a aplicação destas taxas. Vão fazer parte daquilo que eu chamo o bolo, para depois aplicarmos estas taxas. Portanto, a lógica aqui seria também não englobar estes valores. Mas isto vai ser um bocadinho da lógica e já vamos ver porquê. A categoria E dos rendimentos de capitais, os dividendos de ações são rendimentos da categoria E, portanto, de capitais, e podem ser declarados em dois anexos diferentes, quando a opção é pelo englobamento. Utiliza-se o anexo E, quando são obtidos em território nacional, é o caso dela. Se ela decidir englobar estes rendimentos, vamos preencher o anexo E. Utiliza-se o anexo J, quando os rendimentos são obtidos do estrangeiro. Dependendo da origem dos seus rendimentos em dividendos, poderá ter que os declarar no anexo E ou no anexo J, ou em ambos, não é? Se tivermos das duas fontes. Os rendimentos são rendimentos de capitais da categoria E, portanto, tanto os juros como os dividendos, os quais permitem ao contribuinte a opção pelo seu não englobamento, ficando sujeitos à taxa de 28% a título definitivo, e portanto não se declara, porque é uma taxa liberatória, artigo 71, ou pelo seu englobamento, caso em que são adicionados aos rendimentos líquidos das categorias A e B, e já agora também eventualmente da categoria H das pensões. Porque a A, a B e a H, pensões, elas são de englobamento obrigatório. Nas pensões só existe um rendimento que é a pensão de alimentos, em que o contribuinte pode optar por não englobar. As pensões de reforma, de velhice, de invalidez, o englobamento é obrigatório. E em conjunto estarão sujeitos às taxas gerais do artigo 68, portanto vai tudo cair aqui, se for opção o englobamento. A opção pelo não englobamento, portanto, estar sujeito a 28%
em vez de cair no bolo, que pode ultrapassar os 28%, seria a decisão mais lógica. Porém, o código do IRS, e aqui está, digamos que, a questão mais importante deste exemplo, o código do IRS, no seu artigo 40A, ele estabelece um regime muito favorável para os dividendos obtidos como a Maria obteve. É que, segundo o artigo 40A do Código do IRS, o número 1, os lucros devidos por pessoas coletivas sujeitas e não isentas do IRC são, no caso de opção pelo englobamento, considerados em apenas metade, 50% do seu valor. O número 2, o disposto no número anterior, é aplicável se a entidade devedora dos lucros ou que é liquidada tiver a sua sede ou direção efetiva em território português e os respectivos beneficiários residirem neste território. Ou seja, isto vai cair exatamente no âmbito da Maria. A Maria reside em território português. As respectivas entidades são entidades cotadas na Bolsa de Valores em Portugal e são entidades portuguesas. Consequentemente, se a Maria optar por englobar estes dividendos, ela só vai declarar metade dos mesmos. 1.500, 1.000 euros, 900 euros. E estas retenções serão deduzidas no fim, porque deixam de ser a título definitivo e passam a ser uma mera antecipação do imposto. Porque se ela declara, é porque ela quer englobar e, portanto, o cálculo do imposto final vai ser feito no fim pela autoridade tributária e depois a autoridade tributária vai subtrair no fim estes valores e pode gerar reembolso, claro. Reembolso de IRS. Então, resumindo, se ela optar por não englobar, não tem que declarar absolutamente nada e estes valores de 28, 14 dos juros, 840, 560, 504 dos dividendos é o valor já pago. Mas se ela optar por englobar, ou seja, por declarar, por fazer parte do bolo, claro que vai estar sujeito a estas taxas, mas atenção, só vai declarar metade destes valores. E se calhar é uma boa opção reduzir isto a metade. E vai ser aquilo que ela vai fazer. Ou seja, se a Maria optar pelo englobamento dos dividendos, apenas serão tidos em conta metade dos valores. E a retenção de 28 sobre os mesmos será deduzida nas deduções à coleta. Vamos optar por englobar metade dos dividendos, sendo que nesse caso somos obrigados a englobar também os juros dos depósitos a prazo. Se optarmos por englobar um tipo de rendimento de uma categoria, todos os restantes rendimentos dessa categoria terão de ser também englobados. Isto é o que prevê o artigo 22, número 5 do Código do IRS. Quando o sujeito passivo exerça a opção referida no número 3, ou seja, englobo, fica por esse facto obrigado a englobar a totalidade dos rendimentos da mesma categoria de rendimentos. Bem, tem que ser assim. Ou seja, como ela vai optar por englobar os dividendos, ela tem que seguir exatamente a mesma opção nos juros. Porquê? Porque são rendimentos que fazem parte da mesma categoria, que é a categoria E, capitais,
E conforme dizia ali no número 5 do artigo 22, se eu opto por englobar um rendimento de uma categoria, nomeadamente da categoria E, todos os restantes tipos de rendimentos que eu tenha dessa mesma categoria têm que seguir a mesma linha, ou seja, a linha do englobamento. Mas, como estes juros de 150 euros é um valor muito pequeno, compensa. Compensa englobar isto, porque os dividendos, esses sim, já são um valor bastante relevante. Temos aqui 6.800 euros de dividendos que se vão transformar em metade. E, portanto, eu prefiro englobar os 150 na íntegra, porque os juros não têm qualquer benefício. Se é para englobar o valor todo. E o valor é muito pequeno. E vou usufruir de uma redução de metade de todo este valor, e assim já é um valor relevante, são já 6.800 euros, portanto, que se vão traduzir em 3.400 de englobamento, e portanto eu vou englobar e sou obrigado a englobar tudo. Claro que se eu tivesse rendimentos de capitais a nível de juros ou de outros rendimentos que, comparando com estes, poderia não compensar. Poderia não compensar englobar metade. Mas 150 euros? Não, não tem qualquer tipo de relevância. Ou seja, vamos englobar tudo. Por isso é que eu estou sempre a insistir que nós, quando preenchemos a nossa declaração de IRS, nós devemos preenchê-la de uma maneira, ou seja, na base do englobamento, fazer a simulação, ver quanto é que dá e depois comparar com o não englobamento e ver. E, portanto, o caminho que nos conduzir à maior economia fiscal, à maior poupança fiscal, é aquele que nós seguimos, porque aqui a autoridade tributária permite-nos dois caminhos. E nós vamos optar por um, que é o do englobamento, porque pelo englobamento estes valores são reduzidos a metade. Então, agora para concluir isto, vamos preencher a declaração modelo 3 da Maria, como ela deverá preencher optando pelo englobamento. Ela só vai preencher a declaração ou o anexo E, porque a sua opção é pelo englobamento. Porque tanto os juros como os capitais, portanto, tanto os juros como os dividendos, eles estão sujeitos a uma taxa liberatória. E a taxa liberatória, quando eu não quero englobar, eu simplesmente não preencho. O que é diferente de uma taxa especial. Se um rendimento estiver sujeito a uma taxa especial, é o caso, por exemplo, dos prediais, é o caso, por exemplo, das pensões de alimentos, aí eu tenho sempre que preencher a declaração. E depois, na própria declaração, digo englobo ou não englobo. Bem, mas vamos então ao preenchimento. Eu, entretanto, vou fazer aqui um preenchimento offline. Vou fazer aqui o download. Vou clicar aqui para chegar às declarações e vou acrescentar, adicionar o anexo E, que é o anexo dos capitais, para explicar como isto seria preenchido. Temos aqui a identificação do sujeito passivo e depois os rendimentos obtidos em território português no quadro 4. Portanto, é o quadro 4 que é aqui importante. Rendimentos sujeitos a taxas especiais ou rendimentos sujeitos a taxas liberatórias. O A será para taxas especiais e vejam como é para taxas especiais, eles colocam aqui a tal opção por englobamento ou não. Era o que eu estava a dizer. Sempre que um rendimento cai numa taxa especial, tem que se preencher a declaração, o anexo, e depois menciona-se sim, quer englobar, não, não quer englobar. Só que os rendimentos de dividendos
e de juros não são tributados a uma taxa especial, são tributados a uma taxa liberatória, artigo 71. E na taxa liberatória só se preenche se quisermos englobar. Preencher é englobar. E aí eles já não estão a fazer nenhuma pergunta a seguir. Então vou preencher. Vou adicionar uma linha e vou começar por colocar... Vamos começar, por exemplo, pelos dividendos. Agora é uma questão de pegar aqui neste quadro e declarar isto. Então vamos lá. O número fiscal da primeira entidade era o 501.441. Eu agora vou ter mesmo que colocar aqui uns números, não vou colocar XXX, vou colocar 111. Pronto, 9 dígitos. Código do rendimento. O código que se utiliza para declarar os dividendos é o código E10, que são rendimentos de lucros. E depois o titular. Pronto, aqui seria o número de contribuinte da Maria. E agora o rendimento. E aqui é que está a grande vantagem. É que eu só vou colocar metade do rendimento. Essa é a grande vantagem. Eu tive 3.000 e eu vou apenas declarar 1.500. Por isso é que eu estou a fazer a opção por englobar. E a retenção na fonte vou declará-la na totalidade, 840. Vejam que eu já antecipei mais de metade do rendimento que me será tributado. Comparando a retenção na fonte com o rendimento. Adiciono mais uma linha. Vejo qual é o número de contribuinte da outra. Ora, é este aqui. E vamos então declarar o número de contribuinte, 504, 445, e agora vou inventar 3 uns. É um rendimento tipo E10. O rendimento era de 2.000, passa para 1.000. E o valor retido na fonte, 560. Um valor antecipado que é mais de metade do próprio rendimento. E, portanto, é excelente negócio. Vamos então adicionar mais uma linha. Vamos colocar uma outra entidade que trabalhou com a Maria. Código é 10. Eram 1.800. Passa a 900. E reteve 504. Comparando as retenções na fonte com o rendimento fica em 3.400. E destes 3.400 já adiantou 1.904. Já adiantou mais de 50% do mesmo. E, portanto, se formos aqui a estas taxas, é um excelente negócio. Eu já adiantei mais de 50% do respectivo rendimento. Isto porque eu optei por englobar e porque estou a usufruir. Nunca esquecer isto. Isto é uma questão que só se coloca aos dividendos, está bem? E é a aplicação do artigo 40A do Código do IRS, que me permite, ao optar por englobar, apenas considerar metade do valor. Estou a usufruir aqui do artigo 40A do Código do IRS. Agora vou adicionar mais uma linha, que é para declarar os juros. 555, não é? A entidade, 4, portanto, 444, 111. Vamos ver qual é o código que se atribui aqui aos juros. É o código E20. Juros e outras formas de remuneração. Muito bem. O valor dos juros deste banco, 100 euros.
e adiantei 28 euros, 28%. O banco aplicou 28% e agora que estou a declarar, estes 28% já não são a título definitivo, são um mero adiantamento que será depois subtraído no fim, quando chegar à fase do cálculo das deduções à coleta, em que na parte final as antecipações do imposto são todas deduzidas, podendo daí surgir o IRS a receber. E finalmente, 556, 333, 111, código é 20, 50 euros e 14 euros. Pronto. E então o nosso rendimento de capitais passa a 3.550 e já foi adiantado 1.946, já foram adiantados a título de IRS, a título de imposto, mais de metade do próprio rendimento. Aqui não se pergunta se opta pelo englobamento ou não, porque preencher isto é optar pelo englobamento, porque é uma taxa liberatória. As taxas liberatórias, como já disse e repito, quando a opção é não englobar e ficar satisfeito com estes valores, que como retenção na fonte passarão a título definitivo, simplesmente não se preenche nada. Mas aqui faz todo sentido preencher, porque é bastante vantajoso declarar apenas metade do valor dos dividendos. Este artigo 40A do Código do IRS é um artigo que beneficia bastante quem obtém rendimentos desta fonte. Mas, claro, quando eu englobo um rendimento de uma categoria, todos os rendimentos dessa categoria terão que seguir a mesma linha, mas não influencia as outras categorias. Ou seja, se a Maria, por exemplo, tiver rendimentos da categoria E, que são, desculpem, se a Maria tiver rendimentos da categoria F, que são rendimentos de prediais, ela também vai poder optar por englobar ou não. E aí ela pode manter a opção por não englobar, porque a categoria F não influencia a categoria E. Categorias não se influenciam entre si, do ponto de vista de opções. Só há influência para tipos de rendimentos dentro da mesma categoria, em que se eu seguir a opção do englobamento, naquela categoria todos vão seguir essa mesma linha do englobamento. Artigo 22, número 5 do Código do IRS. Fica então assim mostrado como a Maria teria mais poupança fiscal se preenchesse desta forma o seu anexo E. A Certform desenvolve um conjunto de cursos nas mais diversas áreas. A Certform é certificada em 13 áreas de formação. Nós desenvolvemos cursos em e-learning e em live streaming, na formação presencial e vamos às empresas, na formação nas instituições, onde adaptamos os programas e fazemos formação à medida das necessidades dos colaboradores dessas mesmas empresas. Atualmente estamos a apostar muito no e-learning e no live streaming e temos um leque muito alargado já de cursos de formação. A diferença entre o e-learning e o live streaming é que no e-learning vamos aceder a uma plataforma em que temos para cada módulo vídeos, manuais, apresentações, casos práticos, videoaulas, mas está tudo já na plataforma e
em qualquer parte do dia, de acordo com a nossa disponibilidade, acedemos ao curso e vamos fazendo-o perante um prazo que é dado. Nós normalmente damos, depende da duração do curso, mas normalmente para cursos mais pequenos damos 60 dias para poder fazê-lo. Para cursos maiores, 90 dias. Não obstante, se precisar de mais dias para fazer um curso, é só enviar um e-mail que nós dilatamos o prazo de acesso à plataforma. Depois, na plataforma, pode fazer o download para o seu computador de todos os materiais para que, posteriormente, ao término do curso, tenha esses materiais para poder sempre rever, para poder consultar. Na modalidade live stream, é em direto, ou seja, exige que respeite um horário, porque live streaming vai ser uma sessão de formação que, em vez de ter que se dirigir às instalações da entidade formadora, fica em sua casa com o seu dispositivo, normalmente é o computador, mas até pode ser um telemóvel ou um tablet, acede à plataforma de live streaming. Previamente, nós preparamos tudo e enviamos um e-mail com o link de acesso à plataforma e depois, na hora marcada, dentro dos dias em que o curso decorre, tem as suas sessões de formação. Não está presencialmente numa sala de formação, está em sua casa, mas está em direto. Em ambas as situações, nós respondemos às dúvidas que os formandos nos colocam. No live streaming, pode logo colocar ali a sua dúvida ao formador, mas no e-learning também, porque no e-learning tem a possibilidade de, através do chat ou através do e-mail, ou até através dos nossos contactos telefónicos, poder colocar as suas questões ao formador, quer seja por e-mail, quer seja por contacto telefónico, quer seja por chat. No e-learning pode também colocar todas as suas dúvidas, todas as suas questões. E os nossos cursos em e-learning não são meras sebentas ou manuais para o formando ler e fazer testes. Absolutamente nada disso. Os nossos cursos de e-learning estão abundantemente cheios de vídeos, de videoaulas, de materiais pedagógicos para motivar o formando no seu percurso formativo. Não é ler manuais apenas, claro, também tem que ler, obviamente, mas vão visualizar vários vídeos. Os casos práticos, por exemplo, são todos resolvidos através do sistema videoaula. Se quiser, pode ir à nossa conta do YouTube e vai ver já vários exemplos de vídeos como este que estamos agora a falar, a fazer sobre os dividendos, onde estão a ser tratados temas que são tratados nos cursos e dentro da mesma metodologia dos cursos. Os cursos, da certa forma, como referia, quer em live streaming, quer em e-learning, são já bastantes, mas estamos a aumentar a nossa oferta formativa nesta modalidade, que é uma modalidade que nos tempos que decorrem é uma boa opção para que possa continuar o seu percurso formativo e continuar a apostar na sua formação, uma vez que os cursos da Certform são cursos práticos, orientados para as necessidades do mercado de trabalho e que permitem fornecer ferramentas para que possa não só atualizar-se, caso já esteja no mercado de trabalho, como também, se ainda está a preparar-se para integrar o mercado de trabalho, possa já possuir ferramentas que muito vão ajudar na integração no mercado de trabalho
e no sucesso profissional, porque é o sucesso profissional e pessoal dos nossos formandos que é a nossa missão. Muito obrigado por terem visualizado este vídeo e até um próximo vídeo do Trate as Finanças por Tu ou do Trate a Contabilidade por Tu. Obrigado a todos.